Shabbat Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Para quem não nos conhece, eu sou o Bispo Ronaldo e hoje eu quero trazer para vocês o tema sobre o sacrifício de Abraão. Será que realmente Deus ele pediu Isaac como sacrifício no altar? Então essa é a pergunta que nós estamos deixando hoje para vocês aqui e trazer um pouquinho do que está por detrás da história ou os fragmentos da história para a sua vida, tá bom? Nós sabemos que mais na frente um pouquinho, nós vamos encontrar isso lá no livro de Reis, vamos encontrar também no livro de Levíticos, capítulo 20, capítulo 18, por ali, Deus proibindo das pessoas ou das nações e dando esta lei para Israel, de que Israel e nenhum povo da terra poderia então estar sacrificando crianças no altar de Deus, né? E então nós vemos que é um tanto incoerente nós lermos no próprio Gênesis capítulo 22, Deus pedindo para Abraão sacrificar o seu filho. Hoje é o que nós vamos trazer para vocês aqui, tá bom? Um pouquinho da história por detrás da história para ajudar o seu entendimento, a sua mensagem aí, tá bom? De uma forma um pouco mais histórica, tá bom? E eu quero pedir já para você, desde já, que você nos ajude aí com o seu like. Eu quero já agradecer também a todos que deixaram o seu like, né? Os últimos vídeos que nós temos feito aí têm sido um sucesso para a glória de Deus. Com a sua ajuda, eu tenho certeza que você vai estar nos ajudando aí, tá bom? Nas redes sociais, divulgando e dando seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, não perca tempo, tem muita coisa boa vindo aí para você, tá bom? Então, sem demoras, vamos estar entrando aqui na nossa história, tá? Sobre Abraão, né? Sobre o sacrifício. Isso é um texto do capítulo 22 de Gênesis, onde a história mais antiga do mundo vai dizer para nós o seguinte, tá? Que os dois filhos de Abraão, portanto o mais velho seria ali o Ismael, né? E posteriormente nasceu então Isaac, sendo que Ismael foi com Agar, Isaac foi o filho da promessa com Sara. Então os dois, a história mais antiga diz que os dois estavam na tenda do seu pai, e ali começaram a conversar os dois rapazes, e Ismael, tá, ele disse para o seu irmão Isaac que seu pai Abraão, né, quando Deus pediu para eles fazerem lá a circuncisão, eles obedeceram tudo quanto Deus tinha mandado, porém Isaac não tinha feito. E ali então Ismael começa a zombar do menino, que aqui entra o capítulo de número 21 de Gênesis, né? Então nesta hora o próprio rapaz, o próprio Isaac, ele vai dizer para o seu irmão mais velho, né, que era Ismael, ele disse assim: olha, você está se gabando, está aí, né, se vangloriando, porque você deu um pouquinho de carne para Deus. E eu, todavia, se Deus me pedisse, eu daria o meu corpo inteiro como um sacrifício a Deus. Tá? E a história mais antiga do mundo diz que Deus ouviu a conversa dos dois rapazes, dos dois irmãos. Tá? E Deus pensou em provar a Abraão, e aos olhos do Senhor essa conversa de Isaac foi muito boa. Tá? Essa que é a história mais antiga. Tá? E chegou então, posteriormente, ali, o dia de todos os filhos de Deus virem para prestar conta diante de Deus a respeito do universo, dos planetas, os anjos, né? Foram então ali prestar conta diante do Senhor. E adivinha quem aparece no meio? O próprio Lúcifer. Tá? E ele foi questionado pelos outros anjos, dizendo: o que você está fazendo aqui? Você foi expulso, foi banido, você não tem direito. E a história diz que ele pegou aqueles documentos do planeta Terra, tá, que foi entregue para ele por Adão. Eu digo isso um pouquinho mais profundo, com um pouquinho mais de tempo na aula de escatologia, tá? Hoje eu não vou estar falando aqui sobre isso por conta do tempo, tá? Que o nosso tempo é muito curto. Mas Satanás pegou aquele documento e disse: não, eu tenho legalidade para estar aqui. E nesse momento, tá, a história diz que o próprio Deus perguntou para ele: de onde você vem? Tá?
O que você tem para poder dizer sobre o povo da terra, já que você adquiriu o direito, né? E Satanás começou a dizer, sim, eu tenho o que dizer. Eu tenho visto, né, tenho observado que o povo da terra, eles só se lembram de ti quando precisa de alguma coisa, mas quando tu dá a eles alguma coisa que eles exigem, eles não se lembram mais de ti. E ainda continuou o diabo dizendo, olha, e até o próprio Abraão, que tu deste Isaac a ele como filho, tá? Eu tenho observado que ele te abandonou. A história vai dizer aqui que ele fez uma grande festa, Satanás acusando ele diante de Deus, né? Que ele fez uma grande festa e do Senhor se esqueceu, né? E não ofereceu nenhum holocausto. E Deus ele vai defender agora a Abraão, tá? Eu tenho meu servo Abraão era um homem justo, temente, mais ou menos igual à história de Jó, tá? E Deus vai defendendo ali Abraão. E então o diabo continua acusando ali, né, ao Abraão, e Deus disse, olha, mas você está dizendo tudo isso, mas se eu pedisse a Abraão, o seu filho, ele me daria e não negaria, traria mais depressa de qualquer outra oferta ou holocausto. E Satanás falou, olha, duvido, pode pedir para ele que ele não vai obedecer ao teu mandamento. E Deus foi e falou com Abraão neste momento, e é nesse momento que Abraão disse, eis-me aqui, Senhor. Gênesis 22, versículo 1. Tá? E Deus pede então Isaac, tá, para Abraão, e Abraão vai conversar com seu filho, porque quando nós lemos a história, dá a entender que o menino foi sem saber o que ia acontecer, mas a história mais antiga diz que o menino já sabia. Quando Abraão diz ao menino, a história diz que o menino falou, olha pai, acontece que eu tive por esses dias aí uma conversa com o meu irmão falou assim, 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 e eu falei assim, assim, Deus ouviu a minha conversa, portanto, eu vou sim, pai, eu vou de muito bom coração, porque o Senhor tem me aceitado. E resumindo aqui a história mais antiga vai dizer que Abraão levantou-se de manhã, Gênesis 22, né, e versículo 3, levantou-se de manhã, preparou seus 2 moços, né, um jumentinho, preparou tudo e seguiu viagem. E a história diz que quando Abraão bota o pé na estrada, adivinha quem aparece nesse momento? O próprio Lúcifer que aparece, tá? Para estar tentando, ele começou a perseguir, tá? Abraão e Isaac e os 2 moços, tá? E esse inimigo ele se apresentou como um homem idoso, velho, tá? É um homem sábio. Ali apresentou-se a Abraão e disse, olha, você é louco, você é estúpido, tá? Você vai matar o teu único filho. E ele foi prosseguindo, né? Dizendo, Satanás dizendo, tá? Abraão, dizendo para ele, olha, Deus te deu um único filho na tua velhice e você vai sacrificar ele hoje, tal, sem que ele tenha cometido nenhum pecado. E foi dizendo, né? Você teria feito isso com a alma do seu único filho. E continuou Satanás, não sabes tu, nem entendes que isso não é do Senhor, que Deus não aceitaria tal coisa, né? E Satanás foi tentando ali Abraão. E a história diz que Abraão entendeu, tá? Que esta palavra era a palavra de Satanás, e ele disse para Satanás, Satanás, vai-te embora, porque eu vou obedecer os mandamentos do Senhor. Satanás voltou, foi embora, foi expulso, mas ele voltou e agora para poder atacar Isaac do lado de Abraão. E ele continuou e apareceu num rapaz muito jovem, rico, de boa aparência, importante, aproximou-se de Isaac e disse, não sabes que teu pai é velho e é louco e prepara-te para te abater nesse dia? E prosseguiu Satanás dizendo, tá? Agora meu filho, não ouça, né, nem ajude ele, pois está velho e louco que não se perca a tua alma e a tua juventude na terra. Satanás ele foi tentou primeiro Abraão, tentou depois Isaac, tá? E Isaac, ouvindo o que ele disse ao seu pai, pai, olha, esse homem me fala assim, assim, assim. Quando Abraão olha, não vê ninguém do lado, mas fala o que, meu filho?
E Isaac disse assim, olha, me fala tal e tal coisa. Abraão diz, olha, repreenda porque é Satanás. E Satanás foi repreendido. Mas ele não parou por ali. A história diz aqui, tá, que Satanás viu que não prevalecia com os dois, ele sumiu, foi mais na frente e se apresentou bem mais adiante na estrada, tá, como se fosse um riacho muito grande. E ali então, Abraão chegou naquele lugar e falou, nossa, mas eu já passei por aqui, mas não tinha água por aqui, mas tudo bem, bora seguir. E a água foi dando no joelho, foi dando no pescoço, e Abraão assim, nossa, mas aqui não tinha água, tem alguma coisa estranha por aqui acontecendo, né? E ali o que aconteceu naquele momento? Abraão chegou a um determinado lugar que ele falou, pera lá, aqui eu conheço e aqui não tem água. E ele entendeu que era mais uma tentação do inimigo, e ele falou, o Senhor te repreenda, Satanás. E eles foram livres, tá? E aqui entra agora o versículo de número 4, pois a Bíblia não conta essa história que eu estou te contando para você, tá? Chega o Gênesis 22:4, que diz assim, ó, Abraão viu o caminho de longe, tá? Quando Abraão viu o caminho de longe, tá? Ele também teve uma visão nesse momento, que no versículo não conta, né? Mas por trás da história conta. E Abraão viu uma coluna de fogo que saía, tá, da terra e subia ao céu. E no alto da montanha, Abraão viu uma coluna de nuvem, tá, que a glória do Senhor estava sobre aquela coluna. Ele vira para Isaac e diz, meu filho, você vê alguma coisa? E o filho disse, olha, pai, eu estou vendo uma coluna de fogo e uma nuvem de glória, e a glória de Deus está ali. E Abraão, nesse momento, entendeu que seu filho Isaac foi aceito pelo Senhor. Ele vira para os dois moços e pergunta, vocês estão vendo alguma coisa? E eles disseram, olha, nós não estamos vendo nada. Abraão logo entendeu que os dois não eram aceitos pelo Senhor. Abraão vira para eles e diz assim, olha, vocês fiquem aqui, porque eu e meu filho vamos subir, adorar a Deus e nós voltaremos depois da adoração. E então prossegue Abraão, o texto diz, tá, que eles foram até lá, chegando lá, Abraão amarra o menino, prepara, levanta o cutelo para poder estar sacrificando o menino, mas ele ouve a voz de Deus dizendo, Abraão, Abraão, não faça nada ao menino, né? Porque ali estava o Cordeiro de Deus. Deus ele sempre prepara o Cordeiro no último momento, e Deus vai preparar o Cordeiro para você também, no nome de Jesus. Abraão vai ver o cordeiro gritando com os chifres ali, né, entre os arbustos. Até naquele momento Satanás estava ali tentando impedir para que, né, o Isaac não fosse substituído. Mas Deus mostrou para Abraão, Abraão foi, pegou, substituiu, e ali então Deus não podia ir contra a sua própria lei, porque Deus ele jamais iria dar uma lei lá na frente. Deus não é contra a vida, Deus é a favor da vida, né? Portanto, lá na frente, em Levítico 18, Levítico capítulo de número 20, também você vai encontrar no livro de Reis o próprio Salomão. Tá? A história diz que foi Salomão, né, que realmente sacrificou seus filhos. Tá? Só que a história mais antiga do mundo vai dizer que Salomão ele aprisionou vários demônios, 72 demônios, tá, em um pote. E um desses demônios, tá? Vou deixar isso aqui para vocês, tá? Um desses demônios, que era uma potestade muito poderosa, ele acabou aprisionando por um período de tempo Salomão, e tirou Salomão do reino e se transfigurou em Salomão. E assim então ele enganou Israel por muito tempo e fez atrocidades lá. Essa que é a história, tá? Com certeza as pessoas aí andou pintando 7 com o nome de Salomão por não conhecer a história. É muito importante a gente conhecer a história, tá? Depois Salomão ele conseguiu vencer esse demônio, aprisionou e voltou novamente, tá, para o trono de Israel, tá bom? Então o que acontece? Deus ele jamais iria agir contra uma lei que ele iria colocar para Israel depois, que é de não sacrificar os filhos a Moloque ou o que quer que seja, tá? Você vai encontrar isso no livro de Levítico, vai encontrar também no livro de Reis, tá bom? No capítulo de número 11, se não me falha a memória, tá? Do livro de Reis. E Levíticos 18 e também Levítico capítulo de número 20, tá bom? Então, aqui está um pedaço da história
E ainda assim, quando Abraão desce do monte para voltar para casa, o inimigo vai lá e tenta a Sara, se transfigura numa pessoa, num ancião, parecido com aqueles que trabalhavam com Abraão, entra em direção a Sara. Sara já estava procurando por muito tempo, né, o seu filho, né, porque já fazia dias que Abraão havia subido, o menino subido, e Sara procurando, porque era mãe e amava muito seu filho, né, e aí esse Satanás transfigurado neste homem diz para Sara, né, que o menino tinha sido sacrificado, só que não, Deus havia provido o cordeiro. Sara, ela muito emocionada, ela não aguentou, ela acabou morrendo de infarto ali, E quando o menino está lá no monte, ele, pai, vamos descer depressa para nós vermos a nossa mãe, já tem muito tempo que a gente está longe, e a mãe não sabe onde nós estamos, mas quando eles chegaram, encontraram Sara já morta. Então essa que é a história. Tome cuidado com o que você tem escutado por aí. Se de repente alguém fala alguma coisa do seu marido, da sua esposa, você vai acreditar. Tome cuidado que o diabo anda contando muita mentira. Deus, ele é a providência, ele vai providenciar aquilo que você precisa para a sua vida, porque Deus é a favor da vida, tá bom? Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Aqui é um pedacinho da história de Abraão que eu tenho trazido para vocês aqui, tá? Para elucidar alguns versículos, alguma história e alguma coisa, que muitas das vezes a gente lê, mas parece que fica meio sem nexo. Deus pede uma criança como sacrifício, mas lá na frente Deus cria uma lei para não sacrificar a criança. Então, está aqui um pedacinho da história para que você possa entender, tá bom? Quero pedir a você que nos ajude com o seu like, com o seu joinha para divulgar nas redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida. Quero te agradecer por ter ficado até o final do vídeo e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.